Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Os últimos 10 anos foram marcantes na política brasileira, período de intensas mudanças políticas e sociais, que definem os desafios que enfrentamos no presente. Compreender o período que vai de junho de 2013 até os dias de hoje é fundamental para, além de explicar como chegamos até aqui, construir saídas coletivas para a crise da sociedade brasileira. Este é o esforço deste e dos próximos 2 episódios do COSEMES Debate. Recebemos aqui Bruna Costa e Josué Medeiros. Bruna é ativista antirracista e doutoranda em comunicação pela Universidade Federal da Bahia. Josué Medeiros é militante do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, cientista político e professor da UFRJ. Em junho de 2013, o Brasil foi palco de intensas manifestações de rua. Qual era o contexto social e político no Brasil nesse período? Como vocês caracterizariam esse processo? Bruna? Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Quero saudar aqui meu companheiro de luta, estivemos bem próximos nesse período, né? Acompanhamos um pouco dessa manifestação, mais ou menos, dividindo ali algumas trincheiras, né? A Política Nacional de Juventude, estávamos numa efervescência de movimentos. Bom, meu nome é Bruna Rocha, só corrigindo aí esse pequeno equívoco no nome. Mas então, eu tenho uma leitura, eu sempre acho que são muitas leituras e que não há nenhuma definitiva sobre nada, muito menos sobre junho, né, de 2013, um fenômeno complexo e que só se pode, de fato, depurar a posteriori. Acho que ali havia muita sede e acho que ainda hoje algumas leituras estão muito... o que me parece é que estão muito infectadas, diria, pela urgência daquele momento, que era produzir a leitura no ato, enquanto estava acontecendo. Hoje eu tenho uma leitura, dentre os múltiplos aspectos que se pode olhar para junho de 2013, eu tenho uma leitura mais ampla, que o que estava em crise ali, e que eu acho que caracteriza toda a política brasileira, é a crise da liderança, a crise do que eu entendo como da posição da mestria. Então, tinha ali pautas difusas, muita indignação, e essa indignação era sobre determinados temas, mas tinha um traço muito forte em relação a uma possibilidade de direção política, que fosse centralizada em alguma organização. E isso, obviamente, respingou sobre a esquerda, sobre uma criminalização da esquerda, porque a esquerda é quem tem essa tradição dessa organização de rua a partir de uma lógica, digamos que, mais identitária, né? A direita no Brasil, ela é fisiológica, ela não se organiza, ela não se organizava até então, indo para as ruas, nos termos que a esquerda sempre se organizou. Então, é a esquerda que sempre teve uma gramática de se organizar para ir para as ruas, e essa gramática estava sendo rejeitada por aqueles atores que estavam nas ruas ali, que tinham diversas pautas. E tudo isso aconteceu num país, para resumir, conservador. Para resumir, o Brasil é um país de raiz conservadora, de pensamento conservador, de práticas conservadoras, em todas as esferas, econômica, de conservar as desigualdades, políticas, de conservar nomes e direções em todas as organizações. Então, é nesse pano de fundo do conservadorismo que essa insatisfação com a liderança, com a direção política, com a organização política, explode. Então, é com isso que eu estou mais inquietada hoje para pensar junho, tá? Eu tenho certeza que Josué vai trazer tantos outros elementos aí, talvez até mais detalhados,
sobre a questão do acesso à cidade, do direito. Então, são muitas questões, mas para não repetir o que tem sido dito, eu sinto que tem algo ali da gramática da organização política que é o fundamental para a gente pensar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que o pessoal vai nos escutar. Rodrigo, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você, e é um prazer estar aqui com a Bruna. Eu não vejo tem um tempo, mas pelo menos a gente vai sempre convergindo como foi agora, escutando ela falar. Que eu vou chegar no ponto final que ela falou, eu vou chegar no final, no ponto inicial que ela falou, que é a questão da liderança. Porque o clima da época, Rodrigo, era um clima ambíguo. Ambíguo por quê, né? Em 2013, em parte, tinha um otimismo enorme com o futuro. Bruna falou aí da nossa militância na juventude, né, no movimento de juventude, a gente ali acreditava que ia conquistar tudo, né? Tinha a universidade se abrindo, tinha o Estado se abrindo, o clima de Copa do Mundo e Olimpíada, quando o Brasil conquistou, né, esse direito de organizar esses mega eventos, o governo fez questão de fazer disso, né, um elemento de comemoração. Então, geração de emprego, crescimento, aqueles dados todos que passavam um clima de otimismo. Mas, por outro lado, tinha um mal-estar mais ou menos difuso, que era um mal-estar da parte das elites e da classe média, que era bem conservador, bem nesse sentido que a Bruna falou, mas na parte do nosso povo pobre, né, do nosso povo das periferias, era um mal-estar com a sua própria vida, que a Bruna falou também do direito à cidade. Por exemplo, as pessoas passavam 2 horas para chegar no trabalho de casa, e depois mais uma hora a juventude, por exemplo, do trabalho para a faculdade, para depois mais 2 horas da faculdade para casa, para chegar em casa às 2 da manhã, acordar às 5 para ir trabalhar. Então, eu recomendo todo mundo, gente, que vá no YouTube e procure o primeiro programa de TV do Haddad em 2012. O Haddad foi candidato a prefeito, todo mundo lembra que ele venceu essas eleições, ele começou com 3% e terminou vencendo. E o primeiro programa dele expressava esse mal-estar. Ele é um programa muito bom, porque o Haddad está dentro da casa de uma família de gente pobre, de uma periferia de São Paulo, e ele fala, a vida dessa família aqui melhorou dentro de casa. Ele mostra a geladeira cheia de comida, ele mostra que os filhos estão no ProUni estudando, ele mostra que os pais estão com emprego, mostra a carteira assinada. E aí ele sai da casa e fala, mas a vida aqui fora das pessoas continua horrível, porque não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha segurança, não tinha transporte. E ele fala, agora a gente vai resolver essa segunda parte. A gente resolveu a primeira, agora a gente vai resolver a segunda. Então tinha esse mal-estar. Quando aumenta as passagens, né, todo mundo lembra, os atos do MPL eram atos muito pequenos, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. E aí vem o elemento final, que é a liderança, que a Bruna está falando, porque vem a PM e massacra um ato do MPL, acho que é o ato do dia 7 de junho, ou do dia 10 de junho, né? O primeiro ato é dia 6 de junho de 2013. E aí 2 atos depois, acho que é 10 de junho, a PM massacra o ato, e isso cria uma comoção nacional, e aí o ato seguinte explode com 50.000 pessoas. Então, uma liderança ali, nesses termos que Bruna falou, não teria massacrado um ato pequeno, faria outro processo. Então, tinha esse mal-estar, tinha esse otimismo, e vem a polícia com massacre e gera a comoção que depois vai abrir essas várias crises. Eu também concordo com Bruna. 10 anos depois, a gente olha, são muitas camadas, não tem como ter uma camada só. É você escolher a sua, a partir do seu campo de militância, do seu campo de estudo, daquilo que você tem como valores, e aí estudar, pesquisar, conversar. Acho muito importante a gente estar falando disso aqui, porque quanto mais a gente conversar e debater, mais a gente vai acumulando. Vamos andar um pouquinho para frente? Nos anos seguintes, a luta política segue intensa no Brasil. Do ponto de vista das coalizões políticas e sociais, o que aconteceu no período de junho de 2013 até o período que antecede as eleições de 2014 no Brasil? Josué, agora. Bom, a minha leitura, eu, como cientista político e também militante na época, é que o primeiro impulso pós-junho de 2013 é um impulso progressista, de esquerda. Como é que a gente mede isso? Não é simples medir isso, mas
eu uso muito um exemplo, que é um exemplo que vai pegar aqui para o ouvinte desse podcast, que é o Mais Médico. O programa Mais Médico estava parado, já tinha sido elaborado como programa, e foi junho de 2013 que permitiu com que o governo colocasse ele na rua. E isso é um exemplo. Assim, vou dar outro exemplo no MTST. O MTST era um movimento ali em 2013 situado em São Paulo. Com o junho de 2013, o movimento se nacionalizou. Começaram a ocorrer ocupações espontâneas de terrenos abandonados nas periferias que o MTST era chamado para ajudar. Ou o MTST começou a girar militante para os estados e começou a organizar, começou a ter aderência. Né? As pessoas, o trabalhador sem teto, a trabalhadora sem teto queria ocupar, queria morar, tinha Minha Casa Minha Vida, tinha uma expectativa de conquista. Né? E o terceiro exemplo que eu dou é a própria emergência. Não é emergência a palavra certa, né? A Bruna usou efervescência, né? Uma efervescência política, cultural, que você tinha aí novos coletivos, articulações, redes do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBT, do movimento de juventude. Você tinha aí uma efervescência, se você deixar, Bruno, eu vou roubar essa palavra, tá? Vou passar a usar. Que era muito potente, né? Que a gente via, que não era institucionalizada, assim, não tinha necessariamente uma hierarquia, como foi nos anos 80, né, que tinha o PT, que tinha a CUT, que tinha o MST. Então, acho que esses elementos marcam o pós-2013 e 2014. Tanto que Dilma ganha as eleições, né? Ganha por muito pouco, e quem lembra do segundo turno de 2014 lembra como a mobilização da sociedade foi fundamental para Dilma vencer. Aquele medo do Aécio vencer, todo mundo que tinha alguma crítica aos governos progressistas foi para a rua, e virou voto, e a gente venceu as eleições. Bruna? Eu acho que Josué respondeu bem, assim, de um ponto de vista mais amplo. Eu confesso para você que eu estava tão envolvida com a política do território que eu não teria uma leitura mais ampla para falar sobre a conjuntura política antes da eleição de Dilma, por exemplo, nesse meio tempo. O que eu estava fazendo naquela época? Eu estava construindo as coisas do movimento estudantil, e tinha na minha formação também uma coisa assim, olha, essa prática aqui do dia a dia, às vezes a macropolítica, sei lá, tinha uma plenária, um evento para discutir um pouco essas questões mais nacionais, mas eu tinha uma orientação e foi importante isso de olhar para o território. Naquele momento sofremos uma derrota, né? A gente tinha ali um desejo de avançar de um mandato popular que a gente tinha no município para um mandato estadual, de um homem negro, periférico, bem para frente, né, que era o Gilmar Santiago, um mandato que a gente acreditava muito, que tinha uma característica muito interessante de transversalizar uma relação da universidade ao bairro, então tinha de lideranças, era um mandato muito versátil, e a gente sofreu uma derrota, e ali, mais uma vez, seguindo um pouco a linha do que eu penso, eu, por exemplo, não consigo visualizar esse empuxo progressista que o Josué lê, né, porque eu estava vendo de um outro lugar, então ali estávamos sofrendo a derrota, não só uma derrota eleitoral, mas uma derrota de formato, porque a partir do momento que um mandato não consegue avançar, e depois, lá na frente, não consegue se renovar, o que a gente percebeu foi que enquanto forem mandatos, as grandes estruturas de manutenção de uma militância política, porque as pessoas precisam sobreviver e acaba... Enquanto isso estiver deste modo, a gente vai estar sempre refém de uma estrutura que tem muitos problemas, de uma maneira geral, né? Porque é o dinheiro quem decide na hora da votação. Então, para mim, foi ali também um processo de amadurecimento, de perceber, do esgotamento mesmo, de uma forma de organização política institucionalizada, que ainda é o que está colocada muitas vezes para a esquerda brasileira, porque não há uma grande discussão sobre financiamento de luta política. Então, o que há as eleições e a ocupação dos espaços como via também de manutenção de grupos, né, de ideias. Então, do meu ponto de vista, né,
obviamente, a eleição de Dilma foi um momento de oxigenar, né, a gente, inclusive, que tinha perdido outras eleições, que perdemos perdemos a possibilidade, né, perdemos a eleição para o mandato estadual legislativo. Ter a eleição de Dilma ali era como se fosse assim, ufa, mas tem muito problema, tem muita coisa ruim, já tinha ali coisas antecipadas. Mas, sem dúvida, foi um momento também de muita produção, essa ameaça da direita, né, esse acirramento da criminalização do PT. Então, eu sou, na verdade, fruto de uma disputa de uma pessoa, inclusive, que durante um tempo hoje filiada ao PT há alguns anos, naquela época partilhei de algum modo de uma criminalização do PT, eu partilhei desse senso comum, eu fui capturada, né, por um sentimento antipetista. Pouco antes de entrar ao PT, eu militei contra o PT. Então, essas contradições estavam todas ali, mas não tenho certeza se visualizo ali como um empuxo de... Eu sinto mais que foi um respiro, assim, um grande respiro para o que estava por vir. Muito interessante, muito obrigado. Quase que um respiro antes do caldo, né, que a gente tomou em seguida. Reeleita presidenta em 2014, Dilma Rousseff inicia seu governo na defensiva. Ao longo de 2015 e 2016, o governo Dilma não consegue reverter seu isolamento político e a formação de uma ampla aliança política e social em defesa do impeachment. Como era o contexto político e econômico desse período? Como o governo lidou com essa conjuntura? E, por fim, quais os fatores que tornaram possível o impeachment de Dilma Rousseff? Bruna, por favor. Vou tentar ser menos prolixa, tá? Bom, são muitas camadas esse impeachment. A misoginia estava ali a todo momento como uma gramática estética de todas as formas de descredibilização do governo Dilma. É muito difícil para mim entrar nesses meandros, dessas opiniões todas que circulam em torno do manejo bom ou ruim que ela teve com as forças políticas ali, porque a gente não estava nas conversas de forças, nas reuniões. Então eu sei que quem estava mais próximo do governo ouvia, de fontes seguras e tudo mais, mas acho que está tudo no campo da especulação. Eu acho que, cada dia mais, eu acho que o impeachment era inevitável. Dilma podia ter articulado, podia ter cedido, já não dava mais, as forças políticas do Brasil já não topavam mais aquele projeto, e ela não negociou em coisas importantes. Então, foi inevitável. Não tenho uma opinião de que ela deveria ter recuado em alguns aspectos ou se movimentado de maneira diferente. Ela fez o que ela pôde, né, diante de um momento que a gente vai ver aí depois nos filmes brilhantes que saíram, né, me fugiu o nome agora, mas teve aquele, qual o nome mesmo daquele filme que foi feito por aquela cineasta jovem? Gente, tá horrível, eu esqueci o nome da pessoa, mas o filme é brilhante e a cineasta também. Acho que ela já fez 2 filmes, assim, ficção, meio documental. E assistir é ver o quão impactante foi, quão violento foi, né, o impeachment. Então, eu marco essa questão da misoginia, mas não foi só a misoginia. Tinha ali um conluio, né? E, para mim, o contexto político do impeachment é o contexto político do Brasil. Assim, a votação do impeachment, aquele escárnio, é basicamente uma resposta tardia à música do Cazuza. Brasil, mostra a tua cara. O que marca, talvez, um fato muito importante, que é talvez, desde que o Lula ganhou e que o discurso progressista começou a fazer borda à história conservadora do Brasil e mostrar que haviam aqui também outras forças e forças potentes, capazes de eleger presidente, capazes de formar liderança, que é essa contracorrente, porque tudo que é revolucionário no Brasil, pós-colonização, é contracorrente. A corrente é a colonização, né, a política do café, é tudo uma política bastante cruel, né, bastante desumana, bastante incívica. Então, a vitória de Lula, de fato, marca que há uma contracorrente
com potência no Brasil. Mas desde então houve um discurso crescente desse Brasil progressista, desse Brasil que se reencontra até com os sonhos dos tropicalistas, desse Brasil possível de se construir numa pluralidade, mesmo negociando com as burguesias e as elites. Mas chega no limite, porque a força conservadora era muito forte. E isso estoura ali naquela votação. E a partir dali, isso é importante, porque nós também, que estávamos, de algum modo, partilhando até de uma certa fábula desse Brasil progressista, tomamos na cara o que estava óbvio para alguns e que a gente duvidava, que o Brasil poderia depor uma presidenta ilegalmente e, em seguida, eleger um elogiador da tortura. Eu vou juntar um pouco da resposta da Bruna na pergunta anterior, que eu concordo, embora pareça que não, com a resposta agora, porque ao mesmo tempo que o pós-2013 inicial foi progressista, na minha opinião, como eu disse, você já tinha ali no território, na base, as sementes dessa reação conservadora que Bruna, como estava no território, percebeu, sentiu. E aí eu dou 2 exemplos. Um exemplo é, de novo, os mais médicos. A reação da classe médica contra os mais médicos é exatamente isso que a Bruna falou. O Brasil mostra a sua cara. É impressionante. Assim, eu estou fazendo uma pesquisa nos jornais todo dia, tinha ato dos médicos, todos brancos, todos de elite, em São Paulo, era exclusivamente em São Paulo que os atos tinham alguma aderência, toda semana, gente. Parecia junho de 2013, continuava, eles faziam ato toda semana. E tem aquela cena clássica lá, né, em Fortaleza, que os médicos brancos de elite recebem os médicos cubanos negros, né, e aquela foto que é o médico Juan Delgado, que é recebido, né, com toda aquela violência, que é depois a violência que vai atravessar a conjuntura. E a outra dimensão que já estava sendo preparada é da emergência dessa nova direita aí, né, tanto nos centros urbanos, com MBL, vem para a rua essas coisas, quanto nas periferias, com a reorientação das lideranças evangélicas, né, que apoiavam o governo Lula, o governo Dilma, e estavam se deslocando, e quem estava no território viu isso antes. Eu falo porque eu não vi. Eu estava ali fazendo doutorado no governo, mas é isso. Quem estava militando no território em mandatos populares, como era o caso da Bruna, já via isso, que a gente lá mais acima não conseguia ver. Então, quando vem 2015, eu concordo 100% com a Bruna. É uma decisão das nossas elites, uma decisão de violência política. Eles riscam uma linha, daqui a gente não topa mais. Então, inclusive por isso que eles riscam essa linha, que confirma, na minha opinião, o impulso progressista após 2013. Quando eles perdem a eleição, gente, em 2014, eles ficam sem chão, eles não acreditam. Eles tinham certeza que eles iam ganhar. Todo mundo lembra daquela cena do Aécio, né? E aí vem os votos do Acre e a gente vira a eleição. Então, a derrota ali em 2014, eles falam, ou a gente mata esses caras, né, ou a gente vai para cima, ou a gente nunca mais retoma esse país. E o que eles fizeram foi isso, foi ir para cima. E aí eu também concordo com o Bruno, acho que não tinha muito o que fazer, isso a gente obviamente só consegue ver depois, né, ali no calor a gente acha. Eu acho que tem uma lição que tira, que faltou mobilização social, né? Então a gente tem que usar essa lição agora. Eu sei que a gente ainda vai falar do contexto atual, mas é isso. É o que está acontecendo na Colômbia. O Petro estava sendo pressionado lá por um congresso conservador e ele convocou mobilizações massivas da sociedade para defender o programa dele. A gente precisa de mobilização. Se ficar só nas instituições, como a Bruna falou, o formato dos mandatos, quando a elite decidir que a gente sai, a gente não consegue resistir, porque em algum momento ela vai decidir. É isso que a Bruna falou. Excelente. Para fechar o nosso primeiro episódio desse tema, vou falar a última pergunta. Michel Temer assume a presidência em 2016, após o impeachment, e governa até 2018. Quais as principais características de seu governo? Vamos começar com Josué agora. Eu tenho feito uma aproximação, né, muito grande entre o Temer e o Bolsonaro, e aí com isso eu já adianto também um pouco das próximas perguntas. Mas o que tem de igual o Temer e o Bolsonaro? Quando a direita toma essa decisão da violência política, o que a direita brasileira queria? Ela quer
Ela queria não, ela quer mudar o nosso arranjo institucional. O que é o nosso arranjo institucional hoje, gente? É o arranjo da Constituição de 88. E a Constituição de 88 é uma Constituição de direitos. Uma Constituição que organiza um horizonte de expectativas de direitos para toda a população. Esses direitos não são efetivados, né? A gente sabe, por exemplo, que o direito de ir e vir não é efetivado para o nosso povo pobre, para a juventude negra, que sai de casa na periferia e tem a polícia ali dando uma dura ou dando tiro, né? Então a gente sabe que o direito não é efetivado, mas essa juventude sabe que tem esse direito por causa da Constituição. O que a nossa direita quer é acabar com essa Constituição, é botar outra no lugar. Foi isso que o Temer tentou fazer, foi isso que o Bolsonaro tentou fazer. Qual é a diferença do Temer para o Bolsonaro? É que o Temer quer, né, e os setores que estavam em torno dele, queriam mudar a Constituição sem mudar o nosso arranjo de 3 poderes, de eleições a cada 4 anos, eles só queriam tirar a esquerda do jogo. Tira a esquerda do jogo, faz aí eleições que são eleições que não vão servir para nada, e pronto. Então foi isso que ele fez com teto de gastos, foi isso que ele fez com acabar com mais médicos, foi isso que ele fez com reforma trabalhista, a proposta de reforma da Previdência que ele não conseguiu aprovar, mas foi ele que elaborou, e por aí vai. E aí depois vem o Bolsonaro, a gente vai falar sobre isso, que quer fazer a mesma coisa, só que ele quer também mudar o próprio arranjo de eleições, de 3 poderes, para um arranjo autoritário. Aí a gente fala isso para depois. Mas o que o Temer foi isso, um governo que tentou destruir a Constituição e, graças à nossa resistência, não conseguiu. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Diria, talvez, que junto a isso e com isso, com essa estratégia política pragmática de remontar os ministérios, de enxugar, tinha muito o que marca é justamente esse debate da economia que desumaniza, que é uma economia desumanizante e desumanizada. Então tinha ali também com ele a ascensão de uma narrativa de que para resolver os problemas da economia se sacrificaria qualquer coisa, sem dizer exatamente o que é isso. Então, de algum modo, era como se ele estivesse vendendo para a sociedade que assinasse ali um cheque em branco com o nome da economia, para que ele pudesse fazer qualquer coisa, e ele fez aí o que o Josué já pontuou. Mas essa questão que ele contou ali, né, de algum modo, com o esteio narrativo da grande imprensa, né, que teve sua responsabilidade, tem em cada um desses episódios políticos no Brasil, é justamente surfar na onda dessa discussão sobre economia, que é um debate extremamente cínico, extremamente desleal, inclusive com o trabalhador que está na ponta e que tem uma outra gramática de pensar a economia. Então, é um debate que não dialoga em nada, mas diz, vou resolver seu problema. Então, é novamente um afastamento, né? O que era o Temer, então, né? Esse cara que veio para resolver os problemas da economia do Brasil, que a gente sabe que não resolveu, mas com toda essa promessa e reivindicando esse lugar da distância, do distanciamento, né? Muito obrigado. Queria agradecer de coração tanto o Josué quanto o Bruna. Esse foi mais um episódio do nosso COSEMES Debate. Fique ligado. Nos próximos episódios seguiremos debatendo a conjuntura política brasileira com Bruna Rocha e Josué Medeiros. Quero agradecer a atenção de todos, um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.